saúde no trabalho, a prevenção é investimento e não custo. Uma grande verdade. Vou passar a palavra agora para o senhor Adir de Souza, vice-presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança no Trabalho, FENATEST, representando inclusive o nosso querido Armando, né? Pode, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu falo aqui em nome do presidente da nossa Federação Nacional e é a primeira vez que eu uso a palavra para defender essa entidade, porque eu fui uma das pessoas que mais combatia essa entidade, mas graças a Deus mudou a direção, né, e passa a se tornar uma entidade representativa. E quero fazer um parênteses, deputado, para agradecer Vossa Excelência de coração, porque eu tenho 37 anos nesta área de segurança e saúde do trabalho, e é a primeira vez que ela entra nessa casa para falar de segurança e saúde no trabalho, os técnicos, os profissionais. O ano passado, o senador Paulo Paim, nós fomos falar lá as centrais sindicais também, na Comissão dos Direitos Humanos. Inclusive era aniversário do deputado Paulo Paim, e eu fiquei pensando, o deputado, que ele podia estar lá com a família dele, né? Está aqui trabalhando. Então é muito importante, esses anos todos, é a primeira vez que a Câmara abre a porta para ouvir aqueles trabalhadores que fazem desse país a 7ª economia do mundo. E eu, com a minha militância, gostaria de saudar aqui o Brasil, o Serafinha, a Ana Paula, a professora doutora Maria Amélia. Eu tenho que agradar porque é minha chefe, porque eu também sou servidor da Fundacentro. Paulinho, doutor Guilherme, companheiro Plínio da Central Única dos Trabalhadores, porque além de representar aqui o presidente Armando Henrique, eu também represento a direção nacional da UGT, a Secretaria Nacional de Segurança e Saúde da UGT, que temos feito um trabalho enorme em parceria com outras centrais sindicais, um fórum de segurança e saúde no trabalho. O presidente Patá, né, tem dado um apoio integral a todas as atividades de segurança e saúde que nós temos feito na central, coisa que no passado era impossível os sindicatos estarem fazendo isso. Então, com muito carinho, com muita responsabilidade, né, e demais companheiros aí dos sindicatos do DF, do Sindicato dos Técnicos de São Paulo, muita gente que há muitos anos milita nessa área. Nós temos que dar uma recapitulada, presidente, porque a segurança e saúde no Brasil nasceu na década de 70, deputado, porque lá fora o mundo começou a dizer que o Brasil maltratava os seus trabalhadores. E por incrível coincidência, né, em 1970 o Brasil foi campeão do mundo. A ditadura usou isso maravilhosamente bem, trazendo todo mundo para Brasília, né? Só que teve alguns corajosos que foram lá na França dizer não, estão maltratando, estão torturando os trabalhadores. E quando a convenção da OIT, que é todo ano em junho, em 1972, o Brasil foi atacado. Daí disseram lá, não, o Brasil maltrata os trabalhadores. Aí começou a repercutir e por isso que nasceu o SESMIT. Por isso que essas coisas são erradas, Brasil. Essas normas estão atrasadas porque foram feitas em 78, em plena ditadura militar. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Essa norma está atrasada sim. Mas porque foi feito num outro mundo, num outro Brasil. Num outro Brasil. Que negro não estava nas escolas, não estava na universidade, não estava na Câmara Federal. Eu posso dizer, e desculpe, me perdoem se eu vou ser ousado demais, mas eu tenho autoridade moral para dizer, porque servidor da Fundacentro, há 29 anos, fui afastado da entidade por denunciar a morte de trabalhadores. Em 1978, fiquei 5 anos afastado, ganhei na justiça e voltei, só porque eu disse na imprensa por que morriam os trabalhadores. Usando o mesmo motivo que o Plínio disse aqui agora em público para o Brasil inteiro. Dessa luta do capital e trabalho, desse capital que é selvagem, desse capital que quer o lucro, somente esquecem da delicadeza do ser humano. E aí passa por educação, porque o engenheiro fica lá 5 anos escutando produção, o advogado escutando ganhar dinheiro,
e não aprende educação, lidar com o ser humano, do capital, da história do trabalho, da história do mundo do trabalho, da história do trabalho, do planejamento do trabalho, do Fordismo, do Taylorismo, que aí eu precisava meio-dia para a gente falar. Né? Então, é essa a diferença. Né? E os técnicos de segurança do trabalho estão nesse meio. Com uma má formação em todo o Brasil, ele foi criado num plano de emergência, que foi chamado de PNVT. Era quase um PAC. Plano Nacional de Valorização do Trabalhador, Meta 4. A Meta 4 falava de segurança do trabalho. Nesse plano, deputado Santinho, falava de até gabinete dentário, lá em 72, para sindicato. Para sindicato não ir para a rua, para sindicato não reivindicar. Né? Então, é essa a diferença. Né? Por isso que é importante, eu acho que é muito importante a pessoa ter formação acadêmica, mas a formação política de entender os atores sociais é muito mais importante. É muito importante porque você entende o papel do trabalhador. E a gente vê esse massacre que é o mundo do trabalho. As estatísticas de 1970 até hoje, 160 mil trabalhadores morreram em nosso país. Trabalhando, do emprego formal, desses que têm carteira registrada. Se a gente pegar o emprego formal, a gente pode pôr mais de 200 mil trabalhadores. É uma tragédia. E eu não gosto de estatística, porque estatística é um negócio esquisito. Se eu e o Plínio comemos 2 pão em média por dia, mas o Plínio come os 2, né? Mas na pesquisa está que cada um come um pão. Eu quero ver se a gente... Né? E quando fala de estatística e segurança e saúde do trabalho, é muito esquisito, porque para a pessoa que perdeu o dedo, a mão, o braço, ou perdeu o pai ou a mãe no trabalho, é 100%. Isso que o doutor Guilherme Franco falou aqui, da importância da visão da saúde pública, da visão maior que a saúde das pessoas não pode ser produto de comércio, de venda, de lucro. Eu, pelo menos, acredito nisso. E por isso nasceu o SUS. A saúde, o lema da Organização Mundial de saúde é o bem-estar social, físico, mental, e não mera ausência de moléstias. Quer dizer, não é eu não tendo hepatite que eu não tenho doença. Saúde é casa, moradia decente, é transporte, é água tratada, é creche para os meus filhos, é transporte, salário, que eu acho que um dos maiores acidentes de trabalho no Brasil, causa de acidente de trabalho, é o salário. Sabe, isso é saúde, isso é discutir saúde. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa cidade do Brasil, o cara falou, você não vai falar de segurança do trabalho, que eu me aprofundei nesse tema. Eu digo, imagina um trabalhador que mora muito longe, e chega no trabalho, mora mal, vive mal, não tem transporte, não tem creche para deixar o filho. Como que esse trabalhador vai trabalhar? Ele é um grande candidato a sofrer um acidente de trabalho. E esse trabalho, dessa visão da saúde, em todo o Brasil, tem uma portaria 104 do Ministério da Saúde, que faz parte da lei da 8080, de tudo ali que o doutor Guilherme falou. No Paraná, nós estamos botando em prática. O ano retrasado, nós fizemos 9 ciclos de debate em 9 cidades. O ano passado, nas 22 regionais de saúde, juntando sindicatos, centrais sindicais, trabalhadores, empresários, para discutir saúde e orientando o pessoal da saúde a notificar. Tem que notificar. Se ali em Taguatinga acontecer um caso de meningite meningocócica ou parotidite epidêmica, isso eu decorei faz uns 20 anos essas palavras aqui para pensar que eu sou importante. É coisa de médico, né? Parotidite epidêmica é cachumba. Né? Acontece cachumba numa cidade, numa escola, a comunidade escolar, pai, professores e mestres ficam apavorados. Né? E é notificado. Se acontecer numa cidade do Brasil 12 casos de meningite meningocócica, o que acontece? É bloqueado. A vigilância, a Anvisa tem que ser notificada, o médico tem que notificar. Mesma coisa é o acidente do trabalho. E numa empresa, porque você tome atitude, que as autoridades tomem atitude, tem que 10 trabalhadores perder dedo, mão e braço para ir alguém lá, alguém resolver falar para o sindicato, se o sindicato for combativo ainda, tomar atitude. Mas devia ser a mesma coisa. Aconteceu um acidente lá, ou uma doença de trabalho, é comunicado. Então, é essa outra visão, Marcos, que eu estava falando, que o Dr. Guilherme estava falando ali, que é essa visão que nós temos que ter. Porque
para encerrar, eu queria dizer, nós precisamos de um ministério forte. Precisamos de um ministério, resgatar um ministério do trabalho forte. E junto, né, eu não posso não dizer da importância que é a Fundacentro, né? Talvez eu tome aqui a palavra da doutora Amélia, mas a Fundacentro é um carinho enorme que a gente tem por essa entidade, é a maior biblioteca da América Latina, seus servidores 57% com doutorado ou mestrado, e se não tem concurso, não tem para quem passar, esse capital enorme de pesquisadores vai embora e não tem ninguém para deixar. Então é o Brasil que perde, os trabalhadores que perdem, os empresários do nosso país que perdem. Então eu acho que precisa repensar. Nós precisamos que as autoridades de todo o país repensem essa entidade, que ela foi retomada para o povo do Brasil, que no começo ela foi criada também na época da ditadura, mas tem lá profissionais de alto nível, do maior conhecimento técnico e científico do nosso país e da América Latina. E digo isso com carinho porque eu fui afastado dessa entidade e consegui voltar. E voltar pelo carinho que ela representa. E segurança e saúde é muito mais do que colocar capacete e botina e enfeitar um trabalhador. Passa, acima de tudo, por educação. Educar e criar uma cultura de prevenção. Eu até falei, para encerrar, na conferência de comunicação que eu participei, nós precisávamos usar, no governo passado, no Paraná, a gente usava a TV pública. A TV do Estado é pública, é nossa, por que não fala desse tema? Né? Então, todas as TVs públicas nesse país, as TVs das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, tinham obrigação moral de fazer isso. Mas nós não temos essa cultura da prevenção. Nós precisamos resgatar, né? A gente vê na televisão artistas que é muito bonito, está correto, não é uma crítica. A Cristiano Torrone defendendo a Amazônia, outra defendendo a Ararinha Azul, né? O Mico Eldorado. É maravilhoso. Tem que fazer isso mesmo. Eu gostaria de ver o Caetano defendendo os trabalhadores e o povo, falando do acidente do trabalho. Né? O Gilberto Gil, você já pensou? Vinícius de Moraes fez, para encerrar. Tem um poema de Vinícius de Moraes que ele fala um monte de outras coisas, né? Um operário em construção é o nome desse poema dele, que é enorme. Quando eu tinha 19 anos eu decorei, mas agora eu já esqueci. Mas ele fala uma coisa muito importante, deputado Vicentinho. Para onde o senhor olhar, o senhor vai ver a mão do trabalhador. No quadro dos ex-presidentes dessa comissão, no relógio, nas lâmpadas, tudo onde você olhar, você vai ver a mão do trabalhador. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, estimado Adir. E vou ler mais um dos itens aqui desta carta. O item 17, a carta propõe realizar congressos nacionais de prevenção de acidente do trabalho e doenças ocupacionais nos moldes do CANT-CAMPATS a cada 3 anos, para também